Jó, capítulo 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou suas pedras de esquina? Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com as portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras e a escuridão por faixas? Quando eu lhe tracei limites, lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui separará o orgulho das tuas ondas. Ou desde os dias, desde as ordens, a madrugada, ou mostrastes a alvo o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sobre o selo, e se pusessem como vestidos. E dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo que quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeastes nos mais profundos dos abismos? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as postas da sombra da morte? Ou com os teus entendimentos chegasse às largaras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho? Onde mora a luz? Ou, quando as trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. De certo, tu o sabes, porque já era nascida, e por ser grande os números dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até os dias da peleja e da guerra, onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para inundação um leito, ou um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há homens, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da terra? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a gerada do sol da terra? Como debaixo de pedras as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congelam. Ou poderás tu ajuntar as delícias do 7 estrelo, ou soltar os cordéis do Orion, ou produzir as constelações e o seu tempo, e guiar a ursa com os seus filhotes? Sabe tu as ordenanças do céu? Ou pode estabelecer os domínios dele sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que as abundâncias das águas te cubram? Ou mandarás os raios para que saiam e te digam: ei-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu a mente ao entendimento? Quem numerarás as nuvens com sabedoria, e os odres do céu, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam aos torrões uns aos outros,
Porventura caçarás tu presas para a leoa, ou saciará a fome dos filhos dos leões? Quando se acham nos covis, estão à espreita nas covas. Quem prepara aos corvos os seus alimentos, quando os seus filhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Sabe tu o tempo em que as cabras montanhesas têm filho, ou observaste as servas quando dão as suas crias? Cantarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para ela. Quem despede livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Ri-se do ruído das cidades, não ouve os muitos gritos dos condutores. A região montanhosa e os seus pastos, e anda buscando tudo o que está verde. Ou queres ter a servir o boi selvagem, ou ficarás no teu curral? Ou com a corda amarrarás no arado o boi selvagem, ou escavarás ele os vales após ti? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás o seu cargo, o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas. As suas asas e penas. Ela deixa os seus ovos na terra e os esquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seu filho, como se fosse seus debaldes e seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. O seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montar nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço com crinas, ou espantá-lo-á como os gafanhotos. Terrível é o fogo, respirará das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele range a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Agitam-se, indignados, serve a terra, e não faz caso do som das buzinas. Ao soar da buzina diz: ei! E cheira de longe a guerra e os trovões dos capitões e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul. Ou se remonta a águia os teus mandados e põe no alto o seu ninho. Mas penha mora e habita num cume de penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, e os seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali está ela. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem ergue assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil,
Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não aplicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura, tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Os teus braços como Deus, ou podre trovejar como voz, como ele o faz? Orna-te, pois te excelência e alteza, e veste-te da majestade e da glória, derrama os flor da sua ira, e atenta para todos os soberbos, e abate-o para todos os soberbos, e humilhai-o, e atropela os ímpios no seu lugar, esconda-os juntamente no pó, ata-as o rosto em oculto. Então também eu a ti confessarei, que a tua mão direita te poderá salvar. Contempla agora o bemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. E eis que a sua força está no seu lombo, e o seu poder no seu músculo do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como um cedro, e os nervos da sua coxa estão estremecidos. Os seus ossos são como turbo de bronze, a sua alçada é como barra de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos do Deus, e que o fez ou proveu de sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e das lamas. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros dos ribeiros o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ali que o Jordão se levante até a sua boca. Pode-lo porventura caçar à vista dos seus olhos, ou com lançar-lhe fulor ao seu nariz? Poderás tirar com um anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Poderás pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas súplicas para o contigo, ou brandamente falarás? Farás ele aliança contigo, ou tomarás tu